Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com Vitor Simões, coordenador da ForChange. O Vitor está diretamente de Portugal. Vitor, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a ForChange, quem que é o Vitor Simões. Ok, começando pelo mais importante, o que é a ForChange, não é? A ForChange é uma cooperativa que funciona como, digamos, um catalisador de impacto social. Nós trabalhamos em duas áreas principais. Por um lado, temos os nossos próprios projetos de desenvolvimento local. Trabalhamos com públicos desfavorecidos, sobretudo em bairros difíceis de Lisboa. Mas somos também e sobretudo uma consultora virada para o impacto social, para a gestão do impacto social, e é sobretudo nessa área que dentro da ForChange eu trabalho. Eu, Vitor, comecei por ser jornalista, já fiz muita coisa, venho do jornalismo, depois trabalhei com organizações de cooperação internacional, também na área de comunicação. Depois dirigi a campanha dos objetivos do Milénio das Nações Unidas em Portugal e finalmente fundei a ForChange para trabalhar mais no tema da gestão e avaliação do impacto social, há cerca de 8 anos. Portugal tem sido considerado uma importante referência nessa área de inovação social. O que você destaca de pontos positivos e avanços nesse cenário aí na região? Bom, Portugal tem, de facto, digamos assim, uma infraestrutura pública muito forte de apoio à inovação social. Portanto, aliás, Portugal foi o primeiro país europeu a criar uma unidade, digamos, de missão, usando fundos comunitários para a inovação social. Certamente que já ouviram falar da Portugal de Inovação Social, e é com base nestes fundos públicos que se está a tentar criar um ecossistema de inovação social. No entanto, penso que eu diria que, embora isso seja um passo absolutamente essencial, por outro lado, também mostra as fragilidades de uma certa abordagem top-bottom, ou seja, eu costumo brincar às vezes a dizer que Portugal tem infraestrutura, mas depois tem o dilema do Wall-E. Ou seja, onde está o Wall-E? Onde está a startup de inovação social? Porque há de facto muita disponibilidade de fundos, há muita vontade política, mas o ecossistema de um país como Portugal, ainda pequeno, ainda não está à altura dessa infraestrutura. Deixe-me explicar talvez um pouco mais o que quero dizer com isto. Digamos que 60% a 70%, ou talvez mais, do valor económico da chamada economia social ou terceiro setor em Portugal ainda é representado por organizações muito clássicas, como os ingleses chamam-lhes charities. Nós em Portugal chamamos-lhes instituições particulares de solidariedade social, que fazem basicamente o trabalho do governo, ou seja, como o governo não tem infraestrutura para ter todas as pessoas idosas em lares, ou todas as crianças em creches, ou todos os serviços de apoio a pessoas com deficientes, faz contratos com organizações sem fins lucrativos para terceirizar, por assim dizer, essa missão. E é esse grande bolo, digamos assim, que representa a chamada economia social. E isso representa, por um lado, uma vantagem, porque há um conjunto de organizações já com estrutura. Por outro lado, é uma barreira psicológica e até cultural à entrada de certos aspectos de inovação social que muitas vezes tendem a vir de uma lógica mais de empresas sociais ou de startups sociais, e o mercado não está desenhado para isso. Só para lhe dar um exemplo, não existe em Portugal a figura jurídica da empresa social. Não existe. Existe associação, existe cooperativa, ou então uma for-profit normal, sociedade anónima, limitada, etc. Portanto, há aqui, em suma, desequilíbrios, não é? Que esperamos que venham a ser reduzidos, mas entre aquilo que é vontade política e aquilo que é a realidade no terreno.
Você falou um pouquinho que sobra investimento, mas faltam os bons projetos, né? É isso. Onde que você vê que então tá esse gap do ecossistema português? Por que você sente que falta esses bons projetos? Muito por causa dessa questão de não ter ainda um cenário das empresas tão bem definidas, né? Ter só a organização, ou é algum outro fator que você vê? Não, o que eu vejo, elaborando um pouco em relação ao que eu dizia há pouco, é assim, há aqui várias questões. Uma questão, se quiser, é uma questão política e institucional. Portanto, o Estado, por um lado, cria esta estrutura de inovação social, Uhum. mas por outro lado continua a financiar organizações muito clássicas. E ambas as coisas são necessárias, mas por vezes elas chocam, ok? E depois há aqui uma questão de mentalidade. Essas organizações que estão habituadas a ter esses contratos clássicos com o Estado para fazer uma creche, para fazer um lar, têm pouco incentivo para fazer algo muito diferente. Ou seja, não há, se eles estão bem com estes contratos clássicos, não têm grande incentivo para fazer diferente. Por outro lado, se quisermos, os jovens que saem das universidades, das business schools, os empreendedores, etc., ou não sabem sequer o que é o negócio social e o empreendedorismo social, ou quando sabem, tentam aplicar à área social as mesmas fórmulas de uma qualquer outra empresa. E Uhum. isso, por vezes, também cria não só cria más ideias, como cria resistência de quem já está no terreno há 10, 20, 50 anos a fazer trabalho com públicos vulneráveis. Portanto, há aqui, se quiser, são dois mundos que não falam a mesma linguagem e há muitos mal-entendidos, não é? Não sei se no Brasil também há fenómenos semelhantes, mas aqui é isto que se está a viver. E, portanto, quando Portugal, na União Europeia, aparece a dizer que criou este fundo, aparece a dizer que já conseguiu apoiar X organizações, isso acaba por ser insuficiente porque não está a causar ainda uma mudança, vamos lhe chamar sistémica, uma Uhum. mudança de fundo. É uma mudança, se quiser, que corre o risco de ser uma mudança de moda, de não ser uma mudança estrutural. Sim, uma mudança pontual. Porque não é claro, terminado este ciclo de financiamento comunitário, porque eu lembro uma vez mais que esta estrutura, a Portugal Inovação Social, só existe enquanto existir fundos comunitários e, portanto, ainda não é claro como poderá dar continuidade a esta estrutura, ainda não é claro, obviamente, quais são os resultados deste primeiro ciclo de trabalho e daí vai depender muito o futuro desta área. Eu sou otimista, eu acho que no futuro quase todas as ONGs serão um pouco empresas, ou seja, terão algum lado de serviço e todas as empresas terão uma forte preocupação com as externalidades sociais e ambientais. Eu acredito que essa convergência vai acontecer, mas e temos que começar por algum lado. Por vezes tenho dúvida se começar essa aproximação de cima para baixo, por Uhum. decreto, se é a melhor solução. Você acredita que no atual cenário essa convergência deva demorar muito tempo? Você falou que é otimista, né? Eu sou otimista, sim, porque lá está. Primeiro porque como estamos a perceber, por exemplo, com a crise do coronavírus, nós temos que procurar convergências, não é? Ou seja, procurar colaboração. Por exemplo, na área social,
a economia social clássica, o terceiro setor clássico, dependente do Estado, não pode continuar a achar que pode reservar para si este território e resistir a novos modelos de sustentabilidade e novos modelos de prestação de serviço. E, por outro lado, os jovens empresários, jovens e menos jovens, já perceberam que fazer negócio apenas em função de aumentar os lucros em cada trimestre não é sustentável. O planeta não aguenta, a sociedade não aguenta, portanto temos que introduzir o elemento ambiental e o elemento social e começar a medir sucesso com esses três fatores: o financeiro, o social e ambiental. E as bolsas e os investidores têm que começar a recompensar as iniciativas que têm bom desempenho nos três pilares e não apenas num pilar. Eu acredito que estas tendências vão criar essa convergência, como dizia, também na chamada área social, ao ponto de talvez daqui a uma década já nem fazer sentido se falar de uma área social. Ou seja, todas as empresas têm um vetor social e ambiental e todas as organizações focadas em públicos mais vulneráveis ou em questões sociais terão que ter modelos de sustentabilidade diversificados. Portanto, eu penso que isso é inevitável e como o planeta e o mundo está a mudar de uma forma exponencial, como o vírus, acho que temos que reagir rápido porque a alternativa é muito pior. Você falou sobre mensuração, monitoramento de resultados, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria complementar minha pergunta que eu fiz agora e te fazer uma outra pergunta já envolvendo esse assunto um pouco do Covid-19, né, do novo coronavírus. A primeira você falou muito dos jovens, né? Você falou dos jovens e falou daqui de uma década, né? Essa visão de uma década. Você acredita que essas mudanças, elas já estão integradas, já fazem parte desses jovens? Você citou aqui os jovens que estão saindo das universidades, né? Ou isso ainda é uma coisa que vai ficar para os agora miúdos, né? O ouvinte que não está familiarizado com o português de Portugal, os miúdos são as crianças. Como que você vê isso? Isso é uma coisa para a geração que já está agora atuando ou vem aí para os pequeninos? Bom, isso é uma pergunta complexa. Digamos que o que a biologia nos ensina e a ciência comportamental nos ensina é que, à medida que o ser humano cresce, ele é mais resistente a arriscar e a experimentar, não é? Portanto, uma pessoa de 70 anos normalmente é mais resistente à mudança do que uma pessoa de 20 anos. No entanto, há muitos jovens que saem velhos da universidade e muitos velhos que continuam à procura de inovação na sua vida. Portanto, não vamos também embarcar naquela ideia, naquele pensamento mágico de que todos os jovens são inovadores e todos os velhos são os botas de elástico, não é? Portanto, eu acredito que não é preciso estar a sair agora da universidade para ser agente de mudança que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Eu diria que há pessoas que já estão no mercado, algumas que são líderes de grandes ONGs ou líderes de grandes empresas e que podem vir a ser catalisadores e alavancas desta convergência que eu estou a tentar projetar. Portanto, a resposta é não, acho que está ao alcance de todos, mas como é uma mudança sistémica, não a vejo acontecer em 3 ou 4 ou 5 anos, vejo acontecer um pouco mais. E gostava que, para além da Portugal Inovação Social, no caso português, ou de outras iniciativas na Europa, para além de medidas políticas e de cima para baixo, começasse a aparecer uma certa vaga de fundo, uma vaga do terreno, em que a transformação já está a acontecer. Eu ainda não estou a ver essa transformação no terreno, portanto, a transformação vem de cima, não está a vir de baixo, em parte também, como eu dizia há pouco, no caso português, porque o Estado dá sinais de certa forma contraditórios. Por um lado, cria a Portugal Inovação Social, por outro lado, continua a apoiar sistematicamente
a organizações muito clássicas. Portanto, há aqui, às vezes, uma pequena entropia, não é? Na política pública. No terreno, eu acredito que as coisas podem mover-se mais rápido, porque à medida que as ONGs enfrentam dificuldades financeiras ou têm que enfrentar novos problemas sociais ou ambientais e os seus recursos humanos, de conhecimento, técnicos, já não são suficientes, têm que abrir as portas a novos profissionais e têm que abrir as portas a novas parcerias e a novos modelos. E se o Estado não for muito paizinho, muito protetor, elas vão ter que encontrar essas parcerias no seu vizinho. Vão ter que fazer joint ventures com outras ONGs, vão ter que fazer fusões com outras ONGs, vão ter que fazer parcerias efetivas com empresas, vão ter que adotar lógicas de gestão mais profissionalizadas. Eu acredito que isso no terreno vai mover-se mais rápido. Você falou um pouco sobre mensurar resultados. Hoje a gente ainda tem um cenário que está engatinhando, está bem no começo, né? Mas é um tema super relevante, é um tema necessário quando a gente precisa dessa mudança, né, das empresas terem dentro delas uma visão de inovação social, uma visão de ONG, né? Onde que está o gap para a gente poder começar realmente a mensurar esses impactos? Onde que você vê isso? Por que os avanços ainda são tão tímidos? Bom, então deixa-me começar por dizer uma coisa que eu costumo dizer, coisas que eu costumo dizer e que são muito impopulares. Uma coisa que eu costumo dizer e que é muito impopular é que eu estou mais preocupado com o impacto do que com a inovação social. Ou seja, eu penso que, obviamente, todos concordamos, é daquelas verdades evidentes que inovar é bom, mas inovar só por inovar não interessa. E mais do que isso, inovar sem saber o que funciona pode ser um esforço mal dirigido. Porque é que eu hei de inovar num setor onde há evidências de que as respostas que existem já são excelentes? Porque é que eu não devo inovar em setores onde as respostas que existem não estão a cumprir? E para eu saber quais são as áreas que mais carecem de inovação, eu preciso da mensuração, eu preciso dos dados, eu preciso de evidências, eu preciso de metodologias, sistemas, indicadores, para dizer onde é que está a área que deve ser prioritária para a inovação e não só. E, portanto, tem havido milhões de euros, milhões de posts, de tweets, etc., dedicados à inovação social e muito menos recursos dedicados ao impacto social. Pese embora, como pelas razões que eu disse há pouco, na minha opinião, o impacto social é a bússola, ou podia ser a bússola para a inovação social. Ou seja, podia ser aquilo que nos ajudava a navegar nas áreas que mais precisam de inovação, e isso não acontece. Portanto, nós inovamos, como eu costumo dizer às vezes, um pouco porque sim. Inovamos porque sim, porque é cool inovar, não é? É assim que atraímos a atenção dos mídias, é assim que atraímos o talento dos jovens que saem da universidade, porque se disser a um jovem, olha, gostava que tu nos ajudasses a estruturar um dispositivo de monitorização e de demonstração de impacto, é pouco sexy, não é? Agora ajuda-me a criar uma nova app para resolver o Covid-19, pronto, é mais sexy, não é? Aliás, aqui há dias uma colega minha na For Change me enviava há 2 dias, ontem, anteontem, um link para uma call da Comissão Europeia que oferecia cerca de 130 milhões de euros para soluções inovadoras para combater o Covid-19. O deadline era agora, era dia 18, era este mês. Nossa. É ridículo, é ridículo, não é? Deveríamos entender, seja numa situação emergente e inesperada como uma epidemia, ou em situações que nós já temos algum conhecimento, nós devíamos ter dispositivos de monitorização que quando surge uma emergência, quando existe algo, nós temos dados recolhidos
que podemos rapidamente alavancar e mobilizar para tomar as chamadas decisões informadas e não decisões emotivas, ou decisões da moda, ou decisões porque é sexy, ou porque o logotipo é bonito, ou porque a frase foi bem escrita, ou porque há uma emergência política ou outra. E há demasiados recursos a funcionar na lógica da inovação, e portanto da moda e do que é sexy, e muito poucos recursos a funcionar na lógica dos dados e da demonstração do impacto social. E, portanto, a nossa causa um pouco na For Change é uma causa às vezes um pouco impopular, que é, nós achamos que impact first, não é? Impacto primeiro, ou seja, primeiro vamos perceber onde estão as áreas que precisam e a seguir vamos estabelecer dispositivos para perceber o desempenho dessas áreas e portanto, perceber se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, se é preciso recursos novos, se não é. E isso é muito importante. E, portanto, o gap, indo agora ao centro da sua pergunta, há um primeiro gap, se quiser, que é um gap estrutural, que é inovação é moda, impacto, inovação é sexy e impacto não é sexy. Não é? E depois há um gap técnico, ou seja, uma inovação, claro que precisa sempre de uma prova de conceito, mas por vezes há ideias que recebem milhões de dólares antes de provar o que quer que seja, só porque parecem inovadoras e frescas e bem apresentadas. E o impacto, o caminho é o contrário. O impacto, para provar o seu valor, por vezes é preciso passar meses ou até às vezes anos para se mostrar como é que um bom dispositivo de impacto permitiu, por exemplo, a um investidor aplicar o seu dinheiro de uma forma muito mais eficaz e se calhar com menos dinheiro obter melhores resultados, mas essas evidências não aparecem ao fim de 2 meses ou 3, aparecem ao fim de 6, 1 ano, e portanto o caminho do impacto é um pouco mais árido e menos imediato. Temos aqui este primeiro problema, não é? E depois o impacto é caro, e está relacionado com o primeiro, que é, para nós conseguirmos estudar um problema e identificar os outcomes ou as mudanças sociais que queremos obter, e selecionar aquelas que são verdadeiramente relevantes para os beneficiários e para os outros stakeholders, a seguir acionar indicadores que nos permitem medir se essas mudanças estão a progredir ou não. Tudo isto exige expertise e depois exige tempo e, portanto, não é não dá uma recompensa tão rápida como apostar numa ideia nova, não é? E, portanto, há também esta questão, se quiser, técnico-financeira. Eu diria que são os 2 principais grupos de razões, um contextual e outro mais operacional, que explicam porque é que estamos a demorar tanto tempo a padronizar indicadores, a disponibilizar instrumentos de medição que sejam utilizáveis por vários tipos de financiadores sociais. E finalmente, vou dizer uma coisa também talvez impopular, porque alguns financiadores poderiam ser os primeiros a adotar estes sistemas e a disponibilizá-los também às organizações que estão no terreno e que não têm os recursos para pagar esse dispositivo. Às vezes os financiadores também concorrem entre si, não é? Portanto, eu tenho o meu sistema, tu tens o teu sistema e não partilho. E, portanto, não há aquela lógica de impacto coletivo, não há aquela lógica de colaboração também nesta área, não é? Portanto, embora haja algumas exceções, há algumas grandes fundações internacionais que estão a fazer convergência de esforços em áreas prioritárias e depois, a prazo, também fazem convergência dos dispositivos de monitorização, porque depois também têm que medir as mesmas coisas com as mesmas técnicas e com os mesmos instrumentos. Portanto, isso está a acontecer lentamente com algumas grandes fundações internacionais.
Vitor, queria agradecer. Nossa conversa ela é realmente rápida, mas eu acho que você falou muita coisa interessante para o cenário, não só de Portugal, mas do Brasil. Acho que o cenário como um todo. Adoraria alongar essa conversa, mas nosso tempo realmente ele é mais curtinho. Gostaria de agradecer aqui sua participação e para o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!